Venho, Senhor, minha vida oferecer como oferta de amor, como oferta de amor. Hoje nós estamos nessa série de mensagens falando sobre o tema Mesmo Assim. A primeira mensagem da série, nós falamos sobre aqueles amigos de Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses três amigos, eles, diante da morte, diante da ameaça de morte, eles falaram: mesmo assim, nós não iremos nos prostrar. Mesmo assim, permanecerei fiel ao Senhor. Vimos semana passada que nós devemos aprender a estarmos satisfeitos, contentes com aquilo que o Senhor tem nos alcançado. A proposta de mensagem hoje é aquela proposta de Jesus, quando ele orou no jardim do Getsêmani, dizendo: seja feita a tua vontade. Uma das tarefas mais difíceis no cristianismo, uma das tarefas mais difíceis para o cristão, é negar a nossa vontade para fazer a vontade do Senhor. Coisa triste é ver um cristão que anda ou que reage ou que decide segundo a sua própria vontade. O profeta Jeremias, ele nos diz em Jeremias 17:9 que enganoso é o coração do homem, demasiadamente corrupto ou corrompido. Uma pessoa que diz: eu sou guiado pelas minhas emoções, ou aquela pessoa que diz: deixa quando eu sentir vontade eu faço. Você já ouviu isso? Quando eu sentir vontade eu faço isso. Não me pressione. A nossa vontade, ela nos trai diariamente. Um dos retiros que nós fazemos de final de semana fala exatamente sobre isso. Que a nossa vontade, a nossa alma, ela só se alimenta daquilo que não deve. Não sou eu que digo isso, mas a palavra do Senhor. Paulo, o apóstolo, ele chegou à conclusão e ele disse: desventurado homem que sou, porque o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Agora o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Esse é o ser humano. Quando estamos entregues à nossa própria vontade, nós temos a nossa vontade. Você tem as suas vontades, seus gostos. O que nós não podemos é ser guiados pela nossa vontade. Uma pessoa guiada pela sua vontade, ela diz: hoje eu quero orar. Amanhã a gente já não sabe. Hoje eu quero ler a Bíblia. Amanhã já não sabemos. Por quê? Porque vai depender da vontade da pessoa. Nós, cristãos, devemos viver de acordo com a palavra do Senhor, de acordo com a vontade do Senhor. E quando a minha vontade e a vontade do Senhor se cruzam, a proposta é eu dizer: mesmo assim, Senhor, seja feita a tua vontade. Eu quero ler com você o Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do verso de número 39. Lucas capítulo 22, verso 39 até o verso 46. Eu faço a leitura na linguagem de hoje. Você pode acompanhar na sua versão da Bíblia, ou então acompanhar pelo telão. Jesus saiu e foi, como de costume,
ao Monte das Oliveiras, e os seus discípulos foram com ele. Quando chegou ao lugar escolhido, Jesus disse: orem, pedindo que vocês não sejam tentados. Então se afastou a uma distância de mais ou menos 30 metros. Ajoelhou-se e começou a orar, dizendo: Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor estava como gotas de sangue caindo no chão. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem, para que não sejam tentados. Amém? Esse texto que acabo de ler faz parte da trajetória final de Jesus. Jesus estava caminhando para o ápice, para o final da sua história aqui na terra. Ele sabia o que estava por acontecer. A Bíblia nos fala de que ele estava com seus discípulos e ele foi para um lugar aonde ele costumava ir, no Monte das Oliveiras. E lá, ou até chegar a esse lugar, Jesus conversava com seus discípulos. À medida que eles andavam até chegar ao Monte das Oliveiras, a Bíblia nos fala de que Jesus ouviu os discípulos conversando. Enquanto Jesus estava agoniado, sabendo o que estava por lhe acontecer, os discípulos estavam discutindo. E a discussão deles era assim: quem será o maior no reino dos céus? Jesus, angustiado por aquilo que estava por lhe acontecer, e os discípulos dele estavam preocupados quem teria mais status, quem teria mais evidência, quem seria o mais importante. E Jesus olha para os seus discípulos, mesmo angustiado, mesmo diante da agonia, daquilo que lhe estava por acontecer, e fala com eles dizendo: num jantar, quem é o mais importante? Aquele que está sentado à mesa para jantar? Ou aquele que serve? E eles disseram: aquele que está sentado à mesa para jantar. E Jesus disse: sim, eu sou aquele que serve. E Jesus estava ensinando esses princípios, esses valores, mesmo que o seu coração, naquele momento, estava passando por momentos difíceis. Eles seguem a sua caminhada. A Bíblia nos diz que eles participam da ceia. Ao participar da ceia, os 12 discípulos ainda com ele estavam. Jesus disse: entre vós está aquele que há de me trair. E isso incomodou os discípulos. E talvez uma das razões pelas quais eles estavam muito tristes e de tanta tristeza dormiram, é porque eles ouviram essa palavra de que um deles iria trair. Jesus diz a característica da pessoa que iria traí-lo.
A Bíblia nos fala de que Judas, que o traiu, estava com seu coração tão tomado de obstinação que ele estava procurando uma oportunidade. Ele seguia Jesus, ele fazia um papel de que era discípulo de Jesus, mas na verdade ele estava observando aquilo que Jesus fazia para pegar um momento, uma oportunidade para trair Jesus. Esse era Judas, procurando uma oportunidade para traí-lo. E quando ele soube que Jesus iria para o lugar de costume, aonde ele costumava ir, no Monte das Oliveiras, 11 discípulos seguiram Jesus. Judas foi para outra direção. Aqueles 11 discípulos acompanharam Jesus. Jesus, daqueles 11, separa 8 e diz: fiquem aqui. E chama com ele Pedro, Tiago e João, e vão para um outro lugar. No Monte das Oliveiras existe um lugar chamado Jardim do Getsemane. O Jardim do Getsemane é o jardim conhecido como lugar da prensa de óleo, onde se pegava a azeitona, espremia-se para que dela saísse o óleo, o azeite. E Jesus vai para este jardim. E eu gostaria de passear nas Escrituras com você por este jardim. Porque a história da humanidade começa no jardim, onde Deus coloca Adão e a sua mulher no jardim. Nesse jardim nós vemos o homem desobedecendo a Deus e o pecado entrando na humanidade. A história da humanidade começa no jardim do Éden e se encerra ou tem o seu ápice no jardim de Deus. Nós encontramos isso em Apocalipse. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 7. Apocalipse capítulo 21, versos de 1 a 7. Eu vou ler para os irmãos Apocalipse 21, de 1 a 7. Então vi um novo céu e uma nova terra. O primeiro céu e a primeira terra desapareceram, e o mar sumiu. E vi a cidade santa, Nova Jerusalém, que descia do céu. Ela vinha de Deus, enfeitada e preparada, vestida como uma noiva que vai se encontrar com o noivo. Ouvi uma voz forte que vinha do trono, a qual disse: agora a morada de Deus está entre os seres humanos. Deus vai morar com eles, e eles serão os povos dele. O próprio Deus estará com eles e será o Deus deles. Ele enxugará dos olhos deles todas as lágrimas. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor. As coisas velhas já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: agora faço novas todas as coisas. E também me disse: escreva isto, pois estas palavras são verdadeiras e merecem confiança. E continuou: tudo está feito. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. A quem tem sede darei água para beber, de graça, da fonte da água da vida. Aqueles que conseguirem a vitória receberão de mim esse presente. Eu serei o Deus deles, e eles serão meus filhos. Amém? Olha que jardim maravilhoso, preparado pelo Senhor para o seu povo. Mas o que lhe chama a atenção é que entre esse jardim de Deus, onde o Senhor reina, e o jardim
aonde o homem desobedeceu ao Senhor. Entre esses dois jardins, nós temos o jardim do Getsêmani, que é o jardim aonde Jesus obedeceu ao Pai. A Bíblia nos ensina de que nesse jardim Jesus orou. E nesta oração, Jesus não escondeu a sua vontade. Ele disse ao Pai: se for possível, a minha vontade é que este cálice seja afastado de mim, mas que seja feito o que tu queres. Porque Jesus obedeceu ao Pai. Esta obediência trouxe para mim e para você salvação. Esta é uma parte da história do jardim, aonde nós vemos um homem desobedecendo, aonde nós vemos um homem, Jesus, Filho de Deus, Filho do homem, obedecendo ao Pai. Um estudioso usa esta frase para falar, e é o segundo ponto da nossa mensagem. Ele diz assim, George Morrison, ele diz: toda vida tem seu Getsêmani, e todo Getsêmani tem seu anjo. Eu quero explicar isso para você. O que ele disse nesse momento é que todas as pessoas passam pelo momento da aflição e do sofrimento. Mas mesmo estando na aflição e no sofrimento, nós podemos orar ao Pai, pedindo livramento e dizendo ao Pai: mesmo assim, Senhor, seja feita a sua vontade. Amém? Eu quero reler os versículos 42 até o verso 44. Pai, se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então um anjo do céu apareceu e o animava. Cheio de uma grande aflição, Jesus orava com mais força ainda. O seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. Esse é o cálice do sofrimento. Se você for estudar na Bíblia sobre o cálice, e nós já aprendemos isso em outro momento, num culto de ceia, falando que este cálice, quando nós participamos da ceia, fala do cálice do sofrimento de Jesus. Então o texto já se inicia dizendo: se queres, afasta de mim este cálice de sofrimento. E nesse momento então, Jesus chamou Pedro, Tiago e João para que estivessem com ele. Ao menos em mais dois momentos, nós vemos Jesus chamando Pedro, Tiago e João. Todos os discípulos acompanhavam Jesus. Presta atenção que isso vai tirar uma crise de algumas pessoas. Sempre aonde Jesus ia, existia multidão. E Jesus atendia a multidão, ou falava à multidão. Mas Jesus tinha os discípulos mais chegados, a equipe que ele havia chamado para mais perto de si. E existiam momentos específicos, como por exemplo, na morte da filha de um homem chamado Jairo. Quando ele foi para ressuscitá-la, ele levou consigo Pedro, Tiago e João. Ele não levou a multidão, ele não levou todos os 12, mas ele levou Pedro, Tiago e João. Esses discípulos acompanhavam Jesus em momentos especiais. Quando Jesus subiu ao monte que ficou conhecido como Monte da Transfiguração, lá estava com ele Pedro, Tiago e João.
Esses discípulos estavam em momentos em que apontavam para a morte da filha de Jairo, o monte da transfiguração que apontava para o sofrimento de Jesus. E exatamente nesse momento em que Jesus estava no Getsêmani, prestes a ser entregue para ser crucificado e morto. Jesus enfrentando a dor, Jesus enfrentando a vergonha, mas ele chama para junto de si Pedro, Tiago e João. Ele sabia que ele seria insultado. E mesmo assim, ele fez a oração dizendo: seja feita a tua vontade. Jesus enfrentou o jardim da aflição. Jesus enfrentou esse momento de agonia. E ainda assim, ele conseguiu orar dizendo: seja feita a tua vontade. Nos dando também o exemplo que é melhor sofrermos fazendo a vontade do Senhor do que qualquer outra decisão que venhamos a tomar fora da vontade do Senhor. É melhor sofrer fazendo a vontade do Senhor do que afastar-se da vontade do Senhor. Era esta a convicção que Jesus tinha e teve e não muda, e essa convicção nós devemos ter. Quantas pessoas reprovam nesse momento da caminhada? Todos nós enfrentamos o jardim do Getsêmani. Todos nós enfrentamos o momento da agonia. Todos nós enfrentamos o momento da dor, da aflição. E algumas pessoas nesse momento recebem do Senhor força, ou buscam no Senhor força para orar dizendo: Senhor, mesmo assim, seja feito o que tu queres. Como nós podemos agir dessa maneira? O que Jesus fez para que ele pudesse agir dessa maneira? O que nós podemos fazer para agir dessa mesma maneira? Como fazer a vontade do Pai? E para isso eu releio com você o verso de número 46. Ou 45 e 46. Depois de orar, ele se levantou, voltou para o lugar onde os discípulos estavam e os encontrou dormindo, pois a tristeza deles era muito grande. E disse: por que vocês estão dormindo? Levantem-se e orem para que não sejam tentados. Como fazer a vontade do Pai? Levantando-se em oração. Costumamos dizer que se Jesus, como Filho de Deus, orava, pensa a minha e a tua necessidade da oração, então. Se Jesus necessitava da oração, e a Bíblia nos fala que chegou um momento da oração em que anjos vieram servir o Senhor para o animar. E a Bíblia diz que ele ainda com mais intensidade orava. E naquele momento de intensa oração, ele suou como que gotas de sangue. Estudos dizem na medicina de que esse episódio é possível de se acontecer. E ele é conhecido, se não me falha a memória, ou como hemaditrose ou hematidrose. Um dos dois, eu não lembro. Mas é um fenômeno que faz uma pessoa, num sofrimento agudo,
a ponto de ser chamado na medicina de um estado neurovegetativo. Ele está num momento de tamanha angústia, de que os vasinhos capilares se rompem e ele começa então a suar gotas de sangue. E mesmo nessa tamanha agonia, Jesus manteve-se firme, dizendo: mesmo assim, Pai, eu permaneço fiel ao Senhor, a sua vontade, a sua palavra, seja feita a sua vontade. E ele volta aos discípulos que estavam dormindo e disse: levantem-se e orem para que vocês não sejam tentados. Muitas tentações que enfrentamos, muitas tentações que algumas pessoas caem, está intimamente ligado com a falta da oração. Quanto menos se ora, mais tentado a pessoa será. Quanto menos se ora, mais ansioso a pessoa fica. A Bíblia nos ensina a levarmos tudo a Deus em oração. A oração, ela arranca de nós a ansiedade, a oração nos protege da tentação e a oração nos fortalece a fazer a vontade do Pai. A minha pergunta para você é: como anda a sua vida de oração? Como temos dedicado tempo para isso? Ao olharmos então para essa passagem, nós vemos que Jesus, ao voltar para os discípulos e os encontrar dormindo, de tamanha tristeza, o Senhor disse: a receita é essa, levantem-se e orem para que vocês não sejam tentados. Jesus enfrentou o jardim, Jesus enfrentou o cálice do sofrimento e Jesus permaneceu fiel, dizendo: mesmo assim, Senhor, seja feita a tua vontade e não a minha. Sem oração, meu irmão, minha irmã, é impossível vivermos o Evangelho. Na carta aos Hebreus, diz que sem fé é impossível agradar ao Senhor. E nós precisamos, meus irmãos, viver o que a palavra do Senhor nos diz, para fazer a vontade dEle. Isaías, capítulo 55, versículos 8 e 9, nos diz que os pensamentos do Senhor são mais altos, os caminhos do Senhor são mais altos. E para que nós possamos fazer a vontade do Senhor, precisamos então dizer ao Senhor em oração: seja feita, Senhor, a sua vontade e não a minha. A minha proposta é que nós possamos dizer em todo o tempo: mesmo assim, Senhor, seja feita a sua vontade, seja feito como tu queres e não como eu quero. Peço para você nesse instante, se possível, feche os teus olhos e agora pense nessa palavra, pense neste momento que Jesus enfrentou. Indo ao jardim, ele ainda tinha forças para falar com os discípulos. Indo ao jardim, ele estava mudando aquela história. Um homem traiu a vontade do Senhor no jardim. Jesus disse: aqui no jardim eu restauro novamente a comunhão de Deus com os homens e os homens com o Pai. Está sendo restaurado porque eu decido fazer a vontade do Pai e não a minha vontade. E naquele momento ele se posiciona em oração, clamando: Pai, se for possível,
passa esse cálice de mim. Mas, Pai, como eu lhe conheço e sei que a sua vontade é boa, perfeita e agradável, seja feita a sua vontade. Será que você quer fazer essa oração nesse momento? Seja feita a sua vontade no meu relacionamento. Seja feita a sua vontade na minha casa. Seja feita a sua vontade na minha família. Seja feito como tu queres em minha vida. Se esta é a sua vontade, diga isso para Ele agora.